Então, Marta, vamos começar? Estão Vamos. prontas? Vamos lá. Prontas para as emoções que a gente vai viver hoje no nosso podcast? O que você vai aprontar? Olha só, a gente sempre está tentando aprontar alguma coisa aqui, né? E chegou para mim, dona Marta, uma carta, assim, digamos assim, um pouco angustiada. Com essa situação que a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial, tem médicos preocupados, imaginando um cenário. Lê para a gente, por favor, Marta, essa situação aí, vê se isso procede. Alguma coisa catastrófica? Pode até. Alguém está imaginando que sim. Nossa, cara Marta, como médico, não posso deixar de expressar minhas preocupações sobre o rumo que nossa profissão parece estar tomando, especialmente diante do avanço das tecnologias e inteligência artificiais. Ao olhar para o futuro da medicina, não posso deixar de notar o aumento da concorrência e o crescente número de faculdades de medicina no Brasil. Para piorar ainda mais as coisas, a remuneração para os médicos está cada vez menor. No entanto, o que mais me preocupa é o impacto das novas tecnologias de inteligência artificial, como o Gemini do Google, nas diversas especialidades médicas. É inegável que essas inovações têm o potencial de revolucionar a maneira como diagnosticamos e tratamos os pacientes. A inteligência artificial pode trazer e oferecer rapidez e eficiência. Mas será que isso coloca em risco especialidades como clínica médica, pediatria e principalmente quem vive de consultório particular? Gostaria de ouvir sua opinião sobre esse assunto. Como você enxerga o papel dos médicos diante dessas mudanças? Como podemos nos preparar para um futuro incerto e garantir que a medicina continue sendo uma profissão viável do ponto de vista financeiro? Abraço, Dr. João Carlos. E aí, Marta, que situação, que preocupação, que... Mas espera aí, segura um pouquinho aí, agora a gente vai se apresentar para o nosso público. Olá, você está no Pod Médico, o podcast médico do Brasil. E aqui a gente se apresenta, Marta, por favor, se apresente aí para o nosso público. Eu sou formada em Ciência da Computação. Recentemente eu defendi um mestrado na área de Inteligência Artificial na Unicamp, aplicando essas técnicas na especialização da cardiologia. Eu tenho um MBA também pela USP e sigo agora no meu doutorado, no mesmo assunto. Seja bem-vinda, Marta, Muito mais uma vez com a obrigada. gente, até porque é uma promessa que a gente fez, a Marta já esteve aqui com a gente, e a gente começou ali, a Marta deu uma despertada na gente, atiçou a nossa curiosidade sobre inteligência artificial, a gente disse que ela ia voltar e está aqui. A Marta está de volta aqui, agora a gente vai falar com mais, né, liberdade, vamos ter algum tempo aí para falar sobre inteligência artificial. E aqui a nossa convidada ilustre da PUC Campinas, aqui é a Júlia, né? Se apresenta, Júlia, para a gente aí, por favor. Bom, boa noite a todos, meu nome é Júlia Beatriz, eu sou aluna da PUC, quarto ano agora no momento. Queria agradecer pela oportunidade incrível de participar desse podcast e agradecer vocês que estão aí assistindo a gente. Legal. Aproveitem. Legal. É isso aí. Marta, você sentiu aqui a preocupação do médico, né? E eu acho que essa é uma preocupação que quem está entendendo um pouco para onde o jogo está caminhando, Júlia, tá pensando nisso. E, tipo assim, o GPT já preocupava, mas a gente ainda pensava, o GPT ele obedece alguma coisa que já está programada, ele ainda diz aqui lá, o meu banco de dados, ou que eu sei até 2021, então o pessoal ainda ficou... Mas o que está vindo aí com o Gemini, que, a gente já meio que esperava que o Google tem tudo, a vida da gente toda está ali, o que a gente pesquisa, o que a gente fala, os vídeos gravados no YouTube, a voz, entonação de voz. Fica muito complicado, Marta. Agora, será que você vai conversar com essas inteligências artificiais, você vai querer se consultar em casa? Então, a preocupação desse você vê que tem um ponto de vista dessas tecnologias, como é que vai ser o futuro de pessoal que vive de consulta, de sentar com o paciente, conversar com o paciente, estar preocupado com alguma questão de saúde? É um ponto, e ele também, junto disso, está acontecendo aí uma explosão de faculdade de medicina, a gente vai chegar, se eu não estou enganado, até 2035 a mais de 1 milhão de médicos formados, então já é uma concorrência grande, já sabe, mas vai ser muito mais ainda. Então, assim, parece que tem aqui uma preocupação, do ponto de vista tecnológico, o que é que a tecnologia vai possibilitar, junto disso, mais uma concorrência ainda imensa. Quando a gente começa, vamos falar de inteligência artificial, como é que tu resolve isso aqui, Marta? O pessoal que agora também ficou angustiado em casa,
É o apocalipse médico. Ah, Gostou dela? Apocalipse médico. olha, se é ou não o apocalipse, eu acho que depende muito de como se vai Pessoal, posicionar. isso aqui é ao vivo, olha. Isso aqui é ao vivo, eu não vou desgravar, não. Porque a gente já falou muita coisa aqui, eu bati no copo aqui. Me diz uma coisa, Alexandre, a água tá aparecendo aí? Ou tá tranquilo? Dá para continuar? Não, então bora tirar isso aqui rapidinho. Deixa eu. Você quer que eu dê stop ou... Não. Segura um pouquinho aí, segura um pouquinho aí. Que a gente não era aqui, não era cerveja, não era nada aqui. Era água Eu mesmo. tava achando que eu tava bebendo alguma coisa aqui. Então vamos lá, Alexandre, continua aí, vamos lá. Bom, o Dr. João Carlos traz algumas preocupações que eu acho que são corretas. E Júlia, aqui representando os estudantes, ou seja, uma futura profissional que vai se colocar nesse mercado, ela também está envolvida nessa mesma preocupação do Dr. João Carlos. Quando a gente fala sobre impacto, qual é o impacto que a inteligência artificial vai causar na área médica, eu diria para você que sim, está já tendo impacto e terá ainda muito mais. Agora, como a gente se posiciona diante do impacto? A gente tem dois caminhos a adotar. Ou passa a entender o que é essa tecnologia, passa a compreender suas limitações e suas aplicações, ou você reage de forma a se paralisar, e aí sim você vai ser provavelmente atropelado pela tecnologia. Por quê? O paciente, ele vai chegar no consultório médico com o conhecimento da IA. Ele vai chegar com conhecimento dos dispositivos médicos, do conceito de internet das coisas médicas, IoTM. Então, é meio que inevitável que o médico se depare com situações como essas. Então, a solução para isso é, primeiro, compreender o que significa essa tecnologia e trabalhar em conjunto. Vale lembrar que não é a primeira vez nem a última que alguma tecnologia impacta a vida das pessoas, seja médico ou seja outras profissões. O passado nos ensina que quando foi inventado a energia elétrica, as pessoas que vendiam lampião sofreram diretamente impacto em seus negócios. E toda a cadeia que estava em torno daquele tipo de sociedade também, né? Quem vendia o óleo para o lampião, quem vendia a vela para o lampião. Quando se inventou a roda, o carro, quem vivia de cavalos também foi impactado. Então, o mundo sempre foi assim. E se continuará reinventou sendo. E a tem que partir se disso. reinventar. Como é que você se reinventa? Primeiro entendendo. E depois se posicionando. E a outra questão que o Dr. João Carlos traz é a quantidade de escolas médicas que estão sendo liberadas aqui no Brasil. Isso também é uma preocupação bem pertinente, porque com essa liberação, o Brasil será o país no mundo que terá mais quantidade de escolas médicas. E isso comparado, por exemplo, à China, com 1 bilhão de habitantes que ela tem, com a Índia. Com a Índia. Mesmo países mais populosos do que o Brasil, ainda assim o Brasil terá mais escolas per capita. médicas, mais médicos per capita. Não necessariamente esses médicos vão estar devidamente distribuídos na área geográfica do país, mas é fato que haverá um quantitativo aí muito maior. Pescando no mesmo aquário. Então, como é que haverá sim um desafio maior para se colocar, para o profissional se colocar, porque a concorrência vai ser também maior. E aí eu vejo que o lado bom disso é que você vai ter que ser o melhor para conquistar aquela posição, aquela vaga. Agora eu vou aproveitar esse seu melhor, que é interessante que você falou. O que seria ser o melhor em um momento, Júlia, que você tem ali uma tecnologia que parece que até conversa com você, que fala, que te escuta, e você tinha talvez aquela ideia de médico,
que não te escutava. Tem gente que anda até namorando com o GPT, que eu sei aí. Pessoas carentes, Júlia, que estão namorando com o GPT. Tanta carência que é. Já fiquei sabendo, já. E Ju, o que você acha? Mas é muito inovador, né? Eu acho que, assim, essa tecnologia, ela chegou de uma maneira tão, não digo que rápida, né? Porque a gente já imaginava que uma hora isso ia chegar. Mas a hora que chegou, todo mundo tá assustado ainda, né? Foi uma mudança muito brusca. Mas eu acho que, de certa forma, a inteligência artificial no meio médico, ela tem um impacto muito positivo exatamente por isso que você comentou. Porque ela agiliza muita coisa no meio médico. Agiliza, por exemplo, fazer laudos, né? De alguns exames, agiliza alguns processos de screening, né? E aí isso possibilita que o médico tenha mais tempo para se dedicar ao paciente, para se dedicar dando atenção ao paciente. Então eu acho que nesse sentido a tecnologia ela vem para somar e muito aqueles que sabem fazer o uso correto dela e devido às limitações também. Eu acho que esse jogo que a Júlia falou é basicamente esse, né? Então, eu acho que o que a tecnologia não vai conseguir, a inteligência artificial não vai conseguir suprir, talvez, seja essa personalização, será isso, Marta? Olha, o tratamento personalizado é a área onde a IA, a inteligência artificial, talvez atue muito bem, porque ela passa a conhecer os padrões de informações daquele paciente e conseguirá dar conduções diagnósticas muito bem apropriadas. Mas o que você traz aqui para a mesa será que a IA vai ter a capacidade de avaliar adequadamente em termos mais amplos? Eu acho que sim, porque justamente ela precisa de muitos dados para poder reconhecer os padrões. E então você oferece dados para a inteligência artificial, ela aprende com aqueles padrões, depois você entrega novos dados e ela já sabe como lidar com aquela nova situação. Diz uma coisa, Marta, a gente ouve falar que na Inglaterra, alguns países, de alguma maneira, pelo menos a triagem já estaria sendo feita com o IA. Você tem alguma coisa aí sobre o que está acontecendo Sim. já nesse nível lá fora? Sim, lá na Inglaterra, quem faz parte de transplante, ela já está sendo feita a triagem utilizando a inteligência artificial. Ou seja, qual é o paciente mais adequado para receber um órgão que tem determinadas características. Então, Júlia fez um comentário bastante pertinente sobre a rapidez com que a inteligência artificial lida com certos tipos de problemas. Esse é um ótimo exemplo de rapidez. Então, fazer o match entre as características do paciente que precisa de um órgão e as características daquele órgão que está disponibilizado é um processo de triagem que a Inglaterra já está utilizando a IA. E me diz uma coisa, Marta, trazendo isso para essa situação que o nosso querido médico aqui está apresentando, essa ansiedade que ele, digamos assim, o está preocupando aí, de algumas especialidades onde você basicamente tem uma consulta ali particular, que é uma conversa com um especialista que vai te orientar e dizer para você, olha, é isso, faça aquilo, tome esse remédio, ou faça esse exame. Nesse nível que está chegando agora o Gemini, o GPT, eu não sei se... Aí eu queria que você pudesse entrar um pouquinho para a gente também nessa questão, qual vai ser essa diferença dos dois, realmente pode ser até, deu um problema agora para o site GPT chegar nesse nível de inteligência mesmo, de ter raciocínio próprio. É um raciocínio próprio agora que essas tecnologias estão querendo tomar? Ainda não é um raciocínio próprio. O que seja a Gemini, seja o ChatGPT, o que eles fazem são algoritmos que eles recebem muitos dados, aprendem o padrão desses dados e conseguem responder adequadamente quando você então entrega novos dados. Então ainda não há uma capacidade própria de pensamento. Ele responde ao que ele foi treinado. Portanto, também vale aquela máxima que se ele é treinado com dados enviesados, ele vai ter um aprendizado enviesado. Então, por isso que é muitíssimo importante qualificar adequadamente
os dados que serão entregues para a inteligência artificial ser treinada. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação ao que você falou sobre a relação médico-paciente e como a inteligência artificial vai atuar dentro desse cenário, ela é e continuará sendo uma ferramenta de apoio, de ajuda. Pense, por exemplo, num cenário onde existem mais de 10 mil doenças cadastradas como o CID, com um código internacional. Pense se um médico, mesmo dentro da sua área de especialização, é capaz, por exemplo, de conhecer todas as doenças raras, aquelas que não são vistas com muita frequência. É muito difícil para um médico fazer essa identificação. Então, a inteligência artificial pode entrar aí como um colaborador, uma ferramenta que colabora para enxergar situações e detalhes, possibilidades que não está diretamente na memória do médico. Então, isso é um bom uso da tecnologia. E é apenas um exemplo que estou dando, tem muitos outros exemplos. Eu acho que vale a pena, inclusive, comentar relacionados à análise de imagens. Júlia fez uma referência a essa questão e acho que vale a pena a gente comentar que hoje a inteligência artificial ela consegue ser melhor do que o humano na análise de imagens. Padrões, né? Reconhecer o que saiu do padrão ali. E de reconhecer até o que o olho humano ainda não é capaz de ver. Uau. A professora Sandra Ávila, do Instituto de Computação da Unicamp, tem um trabalho muito interessante para a identificação precoce de melanoma, onde ela fez vários experimentos e identificou que, mesmo quando o início do câncer ainda não é visto pelo olho humano, a inteligência artificial consegue perceber que ali naquele ponto há uma diferença de padrão. Então, ela vai e aponta precocemente aquele risco. E todos nós sabemos que a identificação precoce de um melanoma tem uma chance de cura muda o jogo. Muda o jogo totalmente. Agora, peraí, Júlia. Quer dizer, quem ficou preocupado agora foram os radiologistas. Agora você trouxe mais um problema. E o pessoal da radiologia, como é que fica? Que eles trabalham com o olho humano. E agora, como é que a gente resolve isso agora? E agora? Cara, a gente vai falando coisas aqui, a gente vai vendo. É complicada essa situação. Isso. E aí? Será que o radiologista vai ser o que no passado era o dono daquele negócio de vender lampiões? Era o revelador de foto, aquele revelador de fotos. Era o que vendia cavalo e vivia daquilo. E aí, Ju? Eu acho que não, eu sinceramente acho que não. Eu acho que a inteligência artificial, como a gente comentou bem, é uma ferramenta, né? Ela vem para agregar, mas ela não vai substituir, né, o trabalho humano. E além disso, a radiologia tem outras áreas de atuação, né? Não são só os laudos, né? Não são só as discussões. Legal. Tem a questão intervencionista também, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que vem para somar e muito positivamente, né? Que nem essa questão da detecção precoce de algum câncer. Isso é muito positivo, tanto para o médico quanto para o paciente, quanto para o sistema de saúde, né? Impacta numa cadeia como um todo, né? Traz benefício para todos. Legal, o pessoal da PUC é danado, né? Eu acho que os radiologistas ficaram um pouco mais aliviados. Realmente, porque você falou um negócio legal, Ju, que o radiologista ele não é só um detector de imagens, né? Até porque ele já trabalha, porque ele até é um médico muito já antenado com a tecnologia, ele está trabalhando com a tecnologia direto, ele está operando a tecnologia, né? Então, realmente ele é o operador dessa tecnologia. Na verdade, essas inteligências não vão lá se ligar de uma maneira automática, talvez. É isso, mano? Esse profissional vai ter que estar trabalhando com ela ali, de repente, vendo ali o padrão, está aqui no seu teclado. Talvez o operador disso aí seria. Assim como se desenvolveu a ressonância magnética, como se desenvolveu a tomografia computadorizada, são técnicas de análise de imagem que hoje a gente nem discute mais se vai fazer parte da vida ou não. Que eram feitas do modo humano, né? Era no toque ali, não é isso? E agora aqueles médicos tiveram que criar, esses médicos precisaram se especializar para operar essas tecnologias. Eu acho que é um pouco disso aí, né? Exatamente. A lidar com essa tecnologia e, como o Ju falou, lidar de uma forma positiva, entendendo que ali tem uma forma de colaborar
Como, por exemplo, a rapidez da análise, porque essa forma que você falou de antigamente ser mais dependente do toque e do tato, demorava muito mais. Então, hoje, você consegue ter uma produtividade de um profissional que, afinal de contas, ainda depende de uma máquina que tem um custo ali associado. Então, ele também tem que ser, assim, dentro da medida da qualidade, ele tem que ser o mais rápido possível. A gente está falando do exame clínico, né? A gente falando daquilo que era feito no exame clínico. E isso foi realmente, se a gente for ver assim, a história, pelo menos que a gente percebe assim, a evolução da medicina, cada vez parece que é um problema também que veio, que hoje as pessoas, que a gente lida como sociedade aqui, isso encarece também a saúde, não é isso? É tanto o exame feito pelo ponto de vista tecnológico, pelos recursos tecnológicos, que o médico ele baixa a cabeça, alguns médicos. Aí a gente vai chegar naquele jogo que a gente estava falando agora, que vai abrir espaço, então, para um atendimento cada vez mais personalizado, humano, né? Porque foi tanto exame que faz esse exame. Isso encarece a saúde, eu acredito assim, encarece, né? Porque você tem tanto exame que deixou o exame clínico. Eu sei que tem médicos que ainda defendem muito a propedêutica, né? Ali o exame, conversar com o paciente, tocar, diz que isso é uma escola da medicina que ainda defende muito isso. Ela toca no paciente, né? Eu acho que essa diferenciação seria isso para a gente tentar ver se, ainda falando do nosso querido médico que mandou aí a carta aí desesperada, a carta do desespero, será que ainda vai ser ainda tem um tempo ainda para a gente trabalhar com essa diferenciação? Olha, o apoio que um médico pode dar, por exemplo, num momento difícil, de dar uma notícia difícil, ou às vezes precisa segurar na mão do paciente para mostrar positividade e confiança, isso jamais será substituído por ferramenta alguma, né? Isso aí é uma atividade que o médico vai fazer sempre, que é a relação dele com um ser humano. De humano com humano, né? Eu acho que a gente está um pouco igual... É insubstituível. É insubstituível. Eu acho que a gente está um pouco igual os homens das cavernas em volta do fogo, sabe? A gente ainda está olhando aquilo, caramba, o que a gente faz com isso aqui, né? A sociedade, eu acho que a gente vai viver um momento... Eu acredito que não tem como isso não impactar assim nos atendimentos de ambulatório. Tem muita gente que já está fazendo isso hoje, já está se consultando em casa com o GPT, com risco demais, né? Porque ela não sabe fazer as perguntas certas, né? E o médico que está ali com ela, olhando para ela, e a gente tem uma coisa que eu acho assim, que o humano tem uma coisa que é o insight, né? A gente tem alguma coisa que a máquina nunca vai ter, que de olhar, peraí, tem uma coisa que você não está me perguntando, que você devia me perguntar. Isso. Eu acho que essas são chamadas inteligências artificiais generativas, né? O ChatGPT é um exemplo, o Gemini é outro exemplo. Existe uma outra que vem de uma empresa francesa também, que está bem no início. Mas essas IAs generativas, elas não têm essa capacidade de olhar no olho, de ter segurar na insights, mão, assim, muito de ter uma subjetivos, ideia. né? Se você não sabe o que perguntar, ela não vai te responder. E se ela te responder, você tem que verificar se aquela resposta também está adequada. Não dá para confiar cegamente, porque existem problemas também nessas IAs generativas. Então, você, na verdade, é mais uma ferramenta de apoio, de ajuda. Então, você faz a pergunta adequada, recebe uma resposta e você tem que verificar se aquela resposta realmente está correta do ponto de vista de adequação. E será que você se consultou direito? Será que você fez as perguntas certas para a inteligência artificial? Ainda tem essa, né, Marta? Posso não ter feito as perguntas certas, posso não ter falado uma coisa que é importante, que um médico ali me olhando, né? Ela só vai te responder, ela é reativa, é isso? Exatamente. Totalmente reativa, né? Ela vai... Ela não é proativa, né? Ela não é proativa e mais, ela vai te responder em função do treinamento que ela recebeu. É sempre você pergunta e ela responde. É isso? É sempre esse jogo? Mesmo no Gemini agora? É uma interação, existe uma interação, só que essa interação pode ser longa. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta onde eu faço um questionamento bastante longo, porque eu pergunto a ela a partir de um cenário, peço para me responder num certo tom, formal ou informal, peço para ela dar exemplos, peço para ela fazer um descritivo. Então, essa interação com essas IA generativas, elas podem ser longas. Só como
um dado só para exemplificar, no chat GPT você pode ter até 355 interações, ou seja, a pergunta e a resposta, isso que eu estou chamando de interação, tem um limite, mas é de 355. É muita coisa. É uma conversa. É uma conversa que às vezes você não tem uma conversa tão longa com alguém do seu lado. Então, tem sim essa possibilidade de ter uma conversa mais longa, mas de qualquer forma, sim, você pode até pedir, escrever bastante, assim, fazer um questionamento bastante longo, assim como você pode fazer um questionamento mais objetivo e ela te responder de forma mais longa. Exemplo, eu posso pedir para ela escrever um livro, um e-book, e coloco lá algumas condições que eu quero para aquela história. E ela te responde um e-book inteiro, completo. Você diz quantas páginas você quer e ela vai lá e te entrega, ou seja, uma resposta bastante longa. Então, tem os dois formatos. Agora me diz uma coisa, você consegue, Marta, olhar por trás da cortina lá do pessoal que está lá no Google, que esse é o seu mundo da inteligência artificial. Conta alguns segredos pra gente, que vocês pensam, que a gente, meros mortais, não sabemos. O segredo dos deuses, qual é isso aí, do pessoal que manipula, os manipuladores de mentes, né? Tem algumas curiosidades sobre isso. Eu acho que há alguns números que mostram que realmente nós estamos falando de algo que tem, assim, primeiro, foi feito um investimento no chat GPT na ordem de $1 bilhão para fazer o treinamento dessa IA generativa e para resultar no que a gente vê hoje, né? A gente fazer a pergunta e receber uma resposta. É bastante dinheiro. E isso aí foi feito por uma empresa particular, mas que ainda continua investindo. Ainda tem uma previsão de se investir mais $10 bilhões em cima disso. E para que toda essa grana, Marta? O que é que eles fazem com essa grana? Essa é uma boa pergunta, Marcos. Primeiro, há um custo de treinamento dessas IA generativas, portanto, eu estou falando de custo de máquina para rodar o treinamento, ou seja, custo computacional, e boa parte desse dinheiro serviu para isso. Além de o treinamento propriamente dito, ele passa por várias técnicas, e uma delas é a validação pelo humano. Então, no período em que essas IA generativas estavam sendo treinadas, davam respostas e seres humanos eram pagos para proceder uma avaliação da qualidade daquela resposta. Isso é uma técnica chamada aprendizado por reforço com supervisão humana e então, existe um custo também para isso. E o interessante é que essas pessoas elas foram distribuídas no mundo inteiro. Então, tinham pessoas da América Latina, da África, da Europa, da Ásia, para poder ter mais diversidade de olhares. Então, esse é um outro conjunto de custos assim associados. Agora, essas pessoas que estão ali, isso é interessante, você falou, que é uma profissão, é o fiscal de GPT, digamos assim, né? Ele vai dizer, ele tem uma plataforma diferente, você viajou nesse ponto, eu acho que você exagerou, você foi muito... Às vezes eu peço para ele escrever uma carta, você foi muito bajulador aqui, escreve uma carta para mim, escreve um e-mail para mim, às vezes, é uma bajulação que eu acho que a gente não tem muito aqui. Esses caras, eles têm uma plataforma diferente lá, olha, você foi muito puxa-saco aqui, tá puxando muito saco, tá muito bajulador. Na verdade, sim, essas pessoas, de maneira geral, foram pessoas associadas à área de linguística. Então, são mais profissionais do que pessoas aleatórias. Então, esse é o primeiro comentário a ser feito. E, sim, eles tiveram, durante o período de treinamento, eles acessavam o algoritmo de maneira diferente do que a gente acessa hoje, o que você vê lá no prompt de hoje em dia. Então, ela tinha todo um método para poder fazer essa avaliação e, além disso, também existem outras técnicas que foram associadas, e essas outras técnicas elas já foram computacionais, ou seja, envolveram algoritmos, envolveram diferentes técnicas de inteligência artificial, ou seja, o que a gente vê de IA generativa hoje é um conjunto de diferentes técnicas que foram agrupadas adequadamente e com
o adicional do humano validando essas respostas. Ok. Agora me diz uma coisa, Marta. A pergunta que ainda não quer calar. Com essa chegada do Gemini, do Google, com essa... que para mim foi algo foi muito incrível de ver a capacidade eu já esperava alguma coisa, todo mundo esperava, falava do Bart, né? Mas agora, não sei porquê, já é o Gemini, que é essa... Você acha que isso vai abalar mesmo o GPT, o que está chegando aí? O que você tem? Tem alguma coisa que a gente não sabe? Você sabe alguma coisa que a gente não sabe? Olha, primeiro vale comentar que o ChatGPT tem como uma de suas técnicas, eu comentei há pouco, são várias técnicas, mas a principal delas, que tem um nome chamado Transformers, foi desenvolvida por profissionais do Google. E então foi publicado um artigo no ano de 2017, mostrando que essa técnica trazia grandes perspectivas e foi publicada, ou seja, veio a público de conhecimento de todos os pesquisadores. Essas pessoas foram contratadas pela OpenAI, que é quem desenvolveu o ChatGPT. Então, começa que já tem aí são pessoas. Você acha que eles jogam junto? Eles jogam meio junto ali? Depois dessa contratação, não. São empresas diferentes. São concorrentes mesmo? São concorrentes mesmo. E aí o Google, então, começou a correr atrás de se posicionar nessa corrida. Agora se chama a corrida das IAs generativas. Então, ele viu que uma empresa não se intimidou nem com o gigantismo do Google, nem com o poder financeiro do Google e conseguiu se posicionar, saindo na frente dessa corrida. E agora o Gemini vamos correr atrás para nos reposicionarmos nesse cenário. Agora se você fosse apostar suas fichas, você apostava no Gemini ou no GPT, olhando para essa situação aí? Com o que o Google já construiu de inteligência aí nessa... Olha, eu vou falar pontos positivos e pontos negativos. Aí eu acho que cada um pode pensar um pouquinho também para responder essa pergunta. O Google tem uma grande vantagem, que é o conjunto de dados que ele domina, que são todas as bilhões de pesquisas que fazemos hoje nos navegadores, e tudo isso é identificado pelo Google como sendo dados que podem ser oferecidos como treinamento para uma IA generativa. Isso é uma grande vantagem competitiva. Então, ponto para o Google. Mas, como toda grande empresa, às vezes é preciso ter, como se tem muitos níveis decisórios, as ações que precisam ser tomadas, às vezes rapidamente, elas são um pouco mais lentas. É como se fosse um navio gigantesco, cargueiro, que para mexer no seu rumo vai levar algum tempo. Então, nesse sentido, é uma desvantagem para o Google e uma vantagem para o ChatGPT. O ChatGPT, ela tem a vantagem, quer dizer, ela saiu na frente, isso vai ficar na história, não tem como mudar esse fato, e também está recebendo investimentos na ordem de 10 bilhões de dólares, o que é bastante dinheiro, então vem por aí coisas bastante interessantes. Agora, para responder a sua pergunta, no fundo a gente precisa responder o seguinte: é preciso que a empresa não só seja ágil para conseguir colocar um produto disponibilizado, como ela também ela seja conduzida por cabeças que enxergam além do tempo presente. Isso é essencial numa empresa de inovação. É visão, né? É visão de futuro e ação para colocar aquele futuro no momento presente. Nesse sentido, eu acho que as duas empresas elas têm líderes que têm essa característica. Então, elas não se diferenciariam nesse momento. Então, eu estou apresentando vantagens e desvantagens de uma de outra e até agora... Investe nos dois para aliviar das dúvidas, né? Coloca uma grana num e coloca uma grana no outro. Diversifica ali, né? Lembrando que seja o ChatGPT, que é da OpenAI, ou seja, o Gemini, que é do Google,
Nós estamos falando de algoritmos que que suas técnicas foram desenvolvidas nos Estados Unidos. Então, os outros países são consumidores dessas técnicas. Não são geradores, até o momento presente, não são geradores de novos algoritmos. Agora, também existe a inovação na forma de se utilizar o algoritmo. Eu acho que aí entra um grande espaço de inovação. Algo que já foi disponibilizado ali, como são essas IA generativas. Agora, como fazer uso delas? Aí é oportunidade para todo mundo. Todo mundo. Basta ter uma boa ideia e fazer uso. Agora, você falou um negócio interessante. Você falou que até o momento eles são os capitães aí, são os que detêm essa questão aí das IAs e os algoritmos. Você fala do algoritmo assim como se fosse a matéria-prima, né, de tudo isso aí. Gerar algoritmos, trabalhar com algoritmos, isso vai ser uma coisa que você vê que no futuro pode ser assim, a guerra dos algoritmos, isso, como é que eles acessam essas coisas aí? O Google fica se protegendo, pô, tem muitos dados, eu não quero que o GPT tenha acesso ao vídeo do podcast, do PodMédico, que eles falaram muita coisa bacana, eu não quero jogar isso lá pro GPT para eles saberem esses lances que eles falam. Tem essa proteção ali? É interessante você falar, e vale a pena também colocar nessa conversa a China. A China também. Falou. Como é que a gente esqueceu da China? A China também é um país que vem desenvolvendo os seus próprios algoritmos, com uma vantagem, como é um país mais fechado e mais controlado, o governo, por exemplo, tem acesso a muito mais dados do que em outros países. Então, a China sai com essa vantagem, né? Mas, assim, voltando à sua pergunta, no fundo, os dados precisam, as IAs generativas, elas são muito, chamado data consumers, ou seja, são muito consumidoras de dados. Então, precisamos de muitos dados para treinar esses modelos de linguagem natural. Por isso que ter muitos dados é necessário. E quem é que consegue ter muitos dados? Tem que começar pelos dados que são públicos, que estão aí disponíveis para qualquer pessoa. Tudo que está na web, tudo que pode ser indexado por meio de um pesquisador, um www, uma pesquisa, a gente chama de search engine, um pesquisador nesses navegadores, tudo que está aí disponível para qualquer um, eles precisam fazer parte desse treinamento. Senão, como a linguagem é uma coisa complexa de aprendizado e de formação, por isso que precisa de muitos dados. Então, tem que ser público, tem que utilizar dados públicos. E, nesse sentido, existe uma curiosidade, né? Você me fez a pergunta do que a gente sabe que as outras pessoas não sabem. A curiosidade é que até uma outra empresa, cujo dono é o Elon Musk, também bilionário aí que está investindo muito em IA, ele também anunciou que tem uma IA generativa que está disponibilizando. O interessante é que a IA generativa dele foi treinada com os dados gerados pelo ChatGPT, e uma das respostas que ele dá é fazendo referência ao ChatGPT. Olha só. É o chupa-cabra? Ele fez um chupa-cabra então, ali. Então, é uma IA sendo treinada com os dados gerados por outra IA generativa, e isso já era previsto acontecer. Sério? Mas como é que isso é aquilo que a gente chama... Eles hackeiam o outro lá? É uma guerra ali de... Na verdade, eu não diria que era um hacking, porque um hacking pressupõe que você está capturando dados e você quer fazer uma troca, ou seja, financeira ou de imposição com aqueles dados. Mas é natural que os dados que saem de uma IA generativa sejam entrada para treinamento de outra IA generativa. É natural que seja assim. Então porque são dados que estão disponibilizados. A resposta que se tem do ChatGPT, por exemplo, fica disponibilizado publicamente. É público aquilo, então?
do Chat GPT versão 3.5, É que é público. o Chat GPT público aberto. Existe a versão 4.0, que é uma versão fechada, que por isso você paga e, portanto, os dados não são abertos e disponibilizados. Mas é uma IA que foi treinada com dados que estavam disponibilizados na web. Então é assim, pense numa mesa que você joga as fichas que existem como cada ficha fosse informação. Então as fichas vão ser colocadas na mesa. Essas fichas servem para treinar os algoritmos. Os algoritmos aprendem e ficam então espertos para saber dar respostas. Essas respostas são colocadas publicamente, então fichas que voltam para a mesa. E outras IAs generativas podem pegar aquelas respostas para colaborar com o treinamento próprio. Sim, interessante. Interessante. Agora, pessoas como você criam algoritmos. Como é que se pensa em criar um algoritmo? Qual algoritmo você criaria agora, assim? Olha, existem ainda muitos desafios a serem para lidar, né? Não estamos no final com tudo resolvido, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também as inteligências artificiais não resolvem todos os problemas do mundo. A rigor, ela resolve 4 tipos de problemas, né? Quando você quiser fazer uma verificação de padrão, quando você quer fazer alguma classificação, quando você quer saber alguma predição e quando você quer vivenciar uma história como é o dos carros autônomos, onde você tem que tomar decisões a cada instante sem necessariamente prever o que vai acontecer. Então, são esses problemas que a IA hoje em dia resolve. Não resolve um monte de outros problemas, mas esses ela resolve muito bem. Então, a questão antes de se pensar no algoritmo que se quer desenvolver, qual é o problema que se quer resolver. Essa pergunta vem primeiro. Essa pergunta vem primeiro. Então, qual é o problema que se quer resolver? Que não seja o de predição, que não seja o de classificação, identificação de padrões e o de aprendizado por reforço, né? Então, que outro tipo, natureza de problema se quer resolver? E por trás desses algoritmos, o que nós temos é matemática. Pura matemática. Probabilidade, estatística inferencial. Não existe mágica. Não existe Padrões mágica. se repetem. O pessoal que quer jogar na cena aí, vê os padrões aí, tenta jogar lá no GPT, ver se sai alguma coisa. E os dados falam. Os dados mostram padrões e os dados falam. Ou seja, a partir de um dado, você transforma aquilo ali em informação e depois da informação você pode tomar decisões. Então, o que se fala sobre medicina baseada em evidência agora está evoluindo para a medicina baseada em dados para tomada de decisão. Esse é o caminho de evolução da medicina. Agora é fantástico, você falou uma coisa. Você percebeu, Júlia, o que ela falou agora? Ela falou assim: eu consigo prever, digamos assim, que durante esse ano eu vou gastar tanto, vai ter uma probabilidade de eu ter mais movimento nessa área do hospital, vou ter um consumo muito maior. De repente, numa administração que não está muito definida, muito organizada, eu conseguiria criar uma inteligência artificial para uma cidade, para um estado poder fazer as suas estratégias. Gestão, né? Essa gestão. Então, esse é um cenário possível, onde você consegue fazer, por exemplo, através de técnicas como regressão logística, você consegue identificar qual é a possibilidade de aumento de custos em determinada área de um hospital. Esse é um exemplo. Ou de uma área de uma cidade. Né? Ou de uma área de uma cidade. Né? Qualquer coisa relacionada com custos, você aplica técnicas, olha para os dados que foram do passado para predizer a possibilidade futura. Olha só que fantástico. Agora me diz uma coisa, então, pelo que eu estou entendendo, isso é uma coisa completamente fora da realidade dos estados brasileiros, que eu acho que os políticos não estão muito atentos ainda para as possibilidades, estão só usando o GPT para, sei lá, fazer coisas que parecem brincadeira perto do que se pode fazer. Estou falando de GPT, mas estou falando de Gemini também, porque agora tem que se falar muito sobre essa nova tecnologia que está vindo aí. Então, tem muita coisa que não está sendo usada então, né, Marta, que poderia estar aí.
Fazendo economia, né? Na verdade, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes da questão da inteligência artificial para a questão do gerenciamento do dado. Primeiro organizar dados. Primeiro organizar os dados. Porque existe uma máxima na área de computação que diz que garbage in, garbage out. Se entra lixo, sai lixo. Então, primeiro você tem que estruturar esses dados, você tem que organizar esses dados, você tem que limpar esses dados, você tem que definir políticas de imputação para dados faltantes, você tem que definir políticas de descarte daqueles dados, por que você vai descartar um determinado dado. Então, depois que você tiver toda essa estruturação, que a gente dá o nome a isso de governança, aí você então consegue ter os dados estruturados e aí sim colocar na inteligência artificial. Então precisa de uma organização. E isso vale para qualquer entidade. Se a gente estiver falando de uma cidade, se a gente estiver falando de um hospital, de uma clínica, de um ensaio clínico, do que for, a gente precisa sempre dessa estruturação. Ok, me diz uma coisa, Júlia, agora eu tive uma curiosidade. Lá na PUC, como é que vocês estão usando? Eu sei que vocês usam muito para estudar, né? O site GPT e tudo, mas você tem visto no meio médico, assim, o pessoal já começando a usar também? Já viu o médico consultando com GPT na mão, assim? Não, nunca vi. Tomara que não veja também. Espero que não veja. Por enquanto não, assim, a gente está ainda conhecendo a ferramenta. A Marta, inclusive, foi dar uma aula no hospital, né, recentemente, falando um pouco para os médicos sobre como é essa ferramenta, como ela funciona, quais são as limitações dela, né? Mas, por enquanto, ali no Hospital da PUC, a gente ainda está caminhando. Usando só para estudar mesmo, os alunos usam para estudar. Usando para estudar, para conhecer mais um pouco, montar apresentação, é excelente. Agora, me diz uma coisa, na cardiologia lá, que você está lá, que o pessoal, assim, me se encanta, né? Eu estava aqui com a doutora Maria Renata, encantada com o teu trabalho lá na cardiologia. Disse, olha, a Martinha sabe tudo de cardiologia. Quer dizer, eu acho que é o algoritmo da Martinha que sabe, ela aprendeu a fazer ali, de captar tudo ali, né? Como é que tá lá, Marta? A gente tem feito uns trabalhos bastante interessantes na cardiologia lá da Unicamp. O meu orientador é o professor André Espósito, que é o professor titular de cardiologia, e ele é responsável, por exemplo, para identificar quais são os dados que são necessários. Porque eu sou a parte da técnica, mas ele identifica qual é o problema que se quer resolver, esse é o início. Depois, como obter esses dados. A partir daí, a gente conversa junto para definir política de imputação, política de descarte, como vai ser essa limpeza, essa estruturação do dado. Aí é que entra as técnicas de inteligência artificial, que vai depender do tipo de problema que se quer resolver. Existem várias técnicas, muitas e muitas. E depois que saem os resultados, ele volta ao circuito para validar aqueles resultados, para verificar se as coisas estão corretas, se estão coerentes, se faz sentido. Aí depende da experiência que ele tem como médico, da experiência que ele tem como pesquisador, da vivência que ele tem todos os dias que ele vai para o hospital fazer assistência. Então, toda essa vivência dele é que tem um enorme valor e importância na hora de validar os resultados que saem dos algoritmos. Ok, então ele traz dados, é mais ou menos isso. Da experiência dele, ele gera dados para essa inteligência que vocês estão... Vocês estão criando um médico virtual também? Vocês estão trabalhando para o Gemini? O que é que vocês estão fazendo? Agora eu quero entender, né? O que vocês querem resolver? Não, nós estamos fazendo predição de risco cardiovascular. Ah, legal, legal. Então, como Júlia fez um comentário mais cedo, o risco pode-se evitar custos, né, de um paciente que chega no hospital no estado mais avançado, e se a gente consegue identificar precocemente, nem ele precisa talvez ir para o hospital, então economia de custo, e também as ações que você tem que fazer num paciente com estado mais grave, com estado mediano, é sempre um pouco mais tranquilo, né? Para o próprio paciente também. Fantástico. Agora o pessoal dos planos de saúde, eu acho que gostaram dessa ideia de diminuir custos com pacientes que estão dando trabalho, rodando.
Pense no sistema público, no sistema do SUS, com o quanto que se pode economizar. E aí vai um outro exemplo. Além da cardiologia, a gente faz um trabalho com a pediatria da Unicamp para a identificação precoce de uma doença rara chamada erros inatos da imunidade. É uma doença que tem muitas características confundidoras com outras doenças. Portanto, o paciente pediátrico, por muitas vezes, demora de se identificar o diagnóstico adequado, ou seja, que ele tem aquele erro inato da imunidade. Enquanto não se descobre isso, é uma criança que é internada várias vezes, que tem vários problemas de dor de ouvido, problemas de pele, problemas de garganta, problemas de estômago, vários tipos de problemas, e não está se agindo efetivamente na causa do problema, e sempre na consequência. Então, imagina um algoritmo, que foi o que a gente desenvolveu, para a identificação precoce, ou seja, antes da criança ficar numa situação mais grave, a gente consegue apontar a probabilidade daquela criança ter o erro inato da imunidade e, portanto, já dá para se tomar ações, né, de solução para aquilo ali, para aquela doença. Então, imagina o quanto pode se economizar com isso. A professora Adriana Rissetto está envolvida nesse trabalho, ela informou que uma criança pode gastar até 4 milhões de reais até ser identificada. Imagine se a gente consegue antecipar isso, o quanto que a gente não consegue economizar de dinheiro público. Sim, com certeza. E canalizar esse dinheiro em outras áreas que precisam, né, desse Exatamente. investimento. Fora da mudança da qualidade de vida nessa criança, né? Exatamente, né? Ju consegue perceber bem, né, o que significa você precocemente identificar uma criança que vai passar por diversos médicos sem ter o diagnóstico adequado. Por quê? Porque é uma doença rara, que está ligada a uma subespecialidade da pediatria, que é uma especialidade, que é a área de imunologia. Então, principalmente pensando em cidades que não se tem assim tantos especialistas, né, no atendimento, isso faz uma diferença incrível para a qualidade de vida da criança, para o sistema de saúde que começa a gastar menos e até para o próprio médico que começa a tratar dali sabendo que já é qual é o diagnóstico que está acontecendo. Eu só acho fantástico quem assiste esse podcast aqui, porque que conteúdo, hein? Quem chegou até aqui, acho que tem um pouco mais de 40 minutos, mas quem está chegando aqui está pegando... Eu acho assim, um gestor assistindo isso aqui, está ficando assim, uau! Vamos mandar alguém para a Unicamp espionar a Marta, manda o pessoal para lá. Está acontecendo alguma coisa na Unicamp que a gente não sabe. Manda alguém para ajudar lá a trabalhar, que tem muito serviço. Não precisa espionar, não. Que coisa, Marta, que coisa fantástica, que legal. Ju, isso aqui é uma coisa que o pessoal... eu tenho um amigo meu que defende, eu concordo com ele, sabe? A gente fala muito do pessoal lá de fora. Lá fora é legal, lá fora o pessoal tem outra visão de administração, de tecnologia, mas olha o que está acontecendo na Unicamp aqui, que acontece em Campinas, na PUC, ouro, né? Pesquisadores da PUC, pesquisadores da Unicamp, gente que está fazendo a diferença, que tem a criatividade, né? O que a gente é capaz de fazer, o que o brasileiro faz aí. E a Marta tem experiência lá fora, né, Marta? Você tem experiência lá fora. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas, né, morar na Europa, morar fora, trabalhar em empresas europeias. Foi uma experiência muito bacana, agregou bastante, mas eu nem preciso ir muito longe, não. Na verdade, os meus 2 orientadores, o de computação e de medicina, eles são listados agora em outubro, saiu o ranking dos pesquisadores mais citados no mundo. E os 2 estão nessa lista. Fantástico. É a forma dos professores, né? A qualidade de profissional com qual eu estou envolvida. É fantástico. Agora, quando você fala assim, só para o pessoal entender, que o gestor não entende muito bem, que se fala algoritmo é uma programação, são códigos, né, Marta? São códigos, é isso, né? Você cria uns códigos ali para que a partir dali aquela inteligência, aquela máquina que você cria vai pegando aquilo ali, é isso? É legal você comentar isso, porque assim, é um gancho também para explicar qual é a diferença entre um programa, que é um código também, que são comandos que você dá para o computador e ele vai executar aquela tarefa que você está colocada ali no comando. Nesse sentido,
o computador é burro, porque ele só sabe fazer Computadores aquilo que são manda. burros. É isso que a Marta que fala. Eu lembro de você, que você destruiu o mundo de uma criança, né? Que você falou. Computadores são burros. Só fazem aquilo que você manda, que é aquela instrução que você escreve no código, no programa, mandando o computador fazer. Então, ele só sabe fazer aquilo que você mandou. Esse é o programa que a gente chama um programa de regras. Então, a partir da regra que você definiu, ele vai lá e executa. Qual é a diferença entre o programa desse, que a gente chama de programa de regras ou tradicional, para uma inteligência artificial? Você também é um algoritmo, também existem algumas instruções que são colocadas naquele código, mas a grande diferença é que ele não faz só aquilo que você está colocada como instrução. Ele tem a capacidade de aprender com o que você entrega de dados e depois ele começa a trabalhar com novos dados que você entrega posteriormente e ele já sabe o que tem que fazer. Então, essa é a diferença entre um programa comum, um algoritmo comum e um algoritmo de inteligência artificial. É a capacidade de aprender. E essa capacidade de aprender é uma capacidade contínua. Você vai entregando dados, ele continua aprendendo, você entrega mais dados, ele continua aprendendo e segue definitivamente. Agora, como é que faz essa mágica? Como é que uns códigos apenas viram uma inteligência ali? Pura matemática. Só matemática, só estatística, inferencial, só probabilidades. São como essas ciências se encaixam para um aprendizado e para dar respostas. Ok, você se serve então para criar isso que vocês estão criando na Unicamp, você serve uma espécie de bíblia dos algoritmos, existe uma bíblia dos algoritmos que você pega ali algumas partes e já vai mais ou menos a partir daquela base que já é criada. Existe essa coisa mesmo de uma base que que tem que ter toda a inteligência artificial tem que ter? Não é bem assim não. É assim, existem várias técnicas que podem ser utilizadas, ou seja, vários algoritmos que já foram pensados previamente. Eu dei um exemplo aqui dos pesquisadores do Google, que em 2017 inventou uma técnica chamada Transformers. E uma vez que essa técnica é publicado na academia para que pesquisadores tomem conhecimento, aí a partir disso você usa essa técnica, mas essa técnica não é alguma coisa assim de caixa fechada que você não enxerga o que está acontecendo lá dentro, não. Você tem muitas vezes acesso a um código de como ela foi feita, aí você precisa compreender esse algoritmo, portanto você tem que saber ler esse algoritmo, porque é uma linguagem de programação, e você começa a fazer os ajustes para o seu problema. Então, como é o seu dado para colocar ali naquela técnica, qual é o tipo de saída ou de output, de resultado que você espera encontrar. Então, não é uma coisa que serve para tudo, nem para todo mundo, do mesmo jeito. Você sempre precisa fazer algum tipo de ajuste. Aí, por isso, que precisa conhecer as linguagens de programação. Ok. Agora, voltando lá para o nosso médico desesperado, eu acho que a gente acabou, de alguma maneira, acalmando um pouco, né? Porque a gente falou de inteligência artificial, a Ju também entrou apagou o incêndio aí bem legal, né? Falando que, né? Não é o operador disso aí, né? O médico. Como vocês estão fazendo? Vocês são prova disso, né? Tanto vocês não estão com medo, porque tem um médico lá criando, né? Usando essas tecnologias, essa inteligência artificial, para melhorar muito a qualidade do atendimento. É isso, né? Na verdade, assim, o mundo ele se desenvolve independente do que nós queiramos. Não tem como barrar a evolução do mundo, a evolução tecnológica do mundo, porque aquilo ali vai atrapalhar a minha vida. Isso não existe, né? Então, a melhor forma de lidar com o problema é você compreendendo, conhecendo, entendendo como aplicar e fazendo uso ou não fazendo uso, mas, na verdade, eu acho que vai ser meio inevitável que
o médico, principalmente o médico da geração de Ju, que virá aí nos próximos anos, ela se forma daqui a alguns anos, ela vai ser ainda mais impactada com essas tecnologias, porque o paciente dela já vai chegar no consultório com um relógio inteligente, capturando as informações, seus dados Sinais biológicos, vitais, seus todos. sinais vitais, com um conjunto de dados do paciente que ele vai mostrar para a Ju e pedir opinião. Ele vai ter já pesquisado alguma hipótese, alguma possibilidade para chegar e já conversar com ela sobre essa hipótese. Então, o próprio paciente já vai exigir munido do de médico, informação, munido de né? informação e exigir do médico esse conhecimento. Isso é até uma coisa, Ju, que realmente vocês, eu não sei se vocês já abordaram isso com profundidade na faculdade, que é esse tipo de paciente de agora, né? Um paciente muito enjoado, ele já chega, já sabe tudo, né? Ele fez umas perguntas lá, o Google é sensacionalista também, né? Porque só dá... verdade. tudo que tem no Google é sensacionalismo, né? Porque todo mundo alimentou com sensacionalismo, né? Então, doutor, vamos... Vocês já falaram um sempre pouco vem o disso? pior, né? Sempre vem o pior. Vocês já falaram um pouco disso? Como é que vão lidar com esse paciente enjoado? A gente conversa um pouco Tem que sobre explicar isso, pra às ele vezes. sobre isso, né? Algumas oportunidades a gente conversa sim. Porque faz parte também, né, do papel do médico a gente convencer o paciente de que a gente tá com um plano terapêutico bom para ele, né? Convencer ele de que aquele é o melhor remédio, de que aquela mudança de estilo de vida é necessária. Então, muitas vezes ele vem engessado, né? Ou vem, não só com o Google agora, né? Com a inteligência artificial, mas isso antigamente já existia um pouco com a opinião da vizinha, com, meu tio tomou isso e ficou bem, acho que eu tenho a mesma coisa. Então, essa questão de já vir com uma opinião pronta para o consultório, para o pronto-socorro, isso já existia. Só acabou tomando um pouco mais de corpo agora, né? E a gente conversa um pouco sobre como abordar esse paciente, como convencer ele de que a gente vai fazer o melhor por ele naquela situação. É tipo isso, Deus me dê paciência. Mas precisa de paciência. Muita paciência. Tem gente que é bem mas eu vi resistente. isso mesmo, tá aqui, olha. Agora tem uma outra coisa, Marta, que é a questão da inteligência artificial e telemedicina. Sim. Isso aí eu tive numa palestra da Unicamp, alguns médicos se reuniram lá e estavam muito preocupados, tá? Com o futuro com a telemedicina e as inteligências artificiais. Essas inteligências que a gente acabou de falar, que fazem essas consultas, que eles, pelo cenário que eles imaginaram, né? Que eles ficariam na mão de grandes corporações que vão dominar essas tecnologias da telemedicina, junto com as inteligências artificiais, eles seriam, digamos, estariam na mão dessas corporações. Você já ouviu falar alguma coisa? Olha, sim, essa é uma discussão que existe, que é colocada a público sobre o poder que essas empresas, elas na verdade já têm hoje, uma empresa como o Google, que consegue gerenciar bilhões de solicitações feitas no navegador deles. Isso já é um empoderamento bastante grande. Não falo só em termos de faturamento, não, mas porque informação é poder. Então, uma empresa como o Google, ela já tem essa informação independente da aplicação de inteligência artificial. E acho que é um cenário possível, mas a pergunta é, tá bom, e o que fazer? Se é inevitável, o que fazer? Eles não tiveram resposta lá, Mas sabe na qual é a palestra. resposta? Investimentos, no caso locais, brasileiros, para também se colocar nesse cenário. Os Estados Unidos, no caso a OpenAI, conseguiu capturar 1 bilhão de investidores. E como é que está o investimento aqui no Brasil? Para gerar novos algoritmos, para estruturar os dados. Cadê o prontuário eletrônico com os dados lá todos estruturados? Cadê a integração entre sistemas para a fluidez da informação? Cadê os dispositivos médicos que capturam informações, geram informações, como integrá-los aos sistemas servidores? Isso tudo tem que ser feito. Então, existe um antes dessa preocupação, que é de infraestrutura e de integração e de estruturação de dados, que precisa ser feito. E quanto mais tarde começar,
mais tarde conseguiremos atingir esse objetivo. Então tem que começar já. E a preocupação desses médicos lá, que eu estou lembrando agora, não era só com relação às condições de trabalho, eles estavam muito preocupados com a relação de trabalho, e com certeza com o que o nosso médico estava preocupado, com a remuneração também, ainda mais com o número de médicos que vão vir por aí, e essas corporações, digamos assim, uma telemedicina muito mais do que a gente está vendo, digamos assim, se tornando cada vez mais comum as pessoas fazerem essa telemedicina, que estariam sendo promovidas e comercializadas por essas plataformas. Eles também perceberam uma coisa lá, que seria a própria efetividade mesmo dos tratamentos, porque elas, como são corporações que visam o lucro, né, e uma telemedicina alguma coisa que não é feita, né, com essa personalização que a gente está fazendo, eles também previram, dentro de uma possibilidade, Ju, mortandade, pessoas começarem realmente a ter... Então, ou seja, eu acho que é uma coisa que a gente vai... É nova pra gente, isso é a humanidade. A gente vê, não foi daqui a 100 anos, não foi muito legal aquilo que a gente fez lá, né? Não deu muito certo, né? Bora corrigir isso aqui. Volta pro presencial. 100 anos depois. Não deu certo, volta pro presencial, é melhor. Bom, isso realmente acho que faz sentido essa preocupação, mas para responder sobre essa questão de futuro de curto prazo, mais uma vez eu vou voltar no passado, que o passado também ensina. Profissões que existiam no passado, algumas delas, deixaram de fazer sentido. Você não consegue imaginar hoje que seja necessário uma telefonista para fazer uma ligação que você queira para uma pessoa. Não faz mais sentido você imaginar um ascensorista dentro de um elevador para apertar um botão para chegar no elevador, no andar que você quer. Eu acho super chique. Nos filmes, então, a gente vê nos filmes, né? Aquela coisa. Pois é. Mas não faz mesmo. Como justificar o pagamento desse profissional aí para fazer essa função? Poxa, estão substituindo até os porteiros dos prédios, mas isso é ruim, porque agora o cara tá chegando para entregar as compras e não tem ninguém para receber, ele volta. O cara fica, entendeu? Também tem esse problema. Estão tirando os porteiros dos condomínios também, perderam emprego aí com ali com as câmeras e tudo. Então, na verdade, assim, a vida sempre foi assim, o mundo sempre foi assim. Sempre existiram novas profissões, outras deixaram de existir. Por conta do impacto da tecnologia, né, esses dois exemplos que eu dei é o caso, mas o que fazer no futuro é se reposicionar, identificar como o cenário de futuro vai acontecer, que tipo de conhecimento vai ser necessário, e aí você então se preparar com esse conhecimento. Mas é fato que muitas universidades não estão preparando profissionais para essas novas profissões que vão surgir aí num futuro muito breve. Como, por exemplo, uma pessoa especialista em gerar prompts, que são o questionamento que você faz para uma IA generativa. Então, ela responde a um prompt, ela responde a um texto ou a imagem que você colocou. Como fazer a pergunta certa para obter a resposta adequada? Então, isso pode se tornar também uma profissão, uma especialização. Os prompteiros, né? Chamado Prompt Engineering. Mais chique. Então, tudo é uma questão de você olhar para um futuro que, na minha opinião, até é de curto prazo, e buscar o conhecimento, buscar a nova... Mas é a regra do mundo inteiro. Se você tem muitos profissionais que sabem fazer a mesma coisa, é natural que a remuneração abaixe, porque tem muitas escolhas. E quando você é alguém que sabe algo que a maioria não sabe, você vai ser remunerado pelo fato de você ser poucos. Isso é regra em qualquer profissão. Sim. Ju, faz muito sentido você querer ser cirurgiã. Faz muito sentido você querer ser cirurgiã, porque eu acho que aí a IA não chega ainda não, né? Eu acho que se chegar vai demorar bastante. A IA chega no planejamento dessa cirurgia. Mas não vai tirar o cirurgião. Não. Vai ter a mão Mas artística. o complemento bom. Mas esse cirurgião vai ter que saber lidar com a robótica. Totalmente, Com certeza. É verdade. Mas, ou seja, a gente chega então naquilo que tudo que é
É a arte, né? Se eu digo isso, sabe? Com toda inteligência artificial pinta quadro, faz desenho, mas nós humanos temos a necessidade, a carência daquilo que toca emocionalmente a gente. Se aquilo ali não foi uma IA, não me toca, mas se foi alguém que pintou aquilo, me toca. E o que toca a gente, então a gente vai voltar para aquela humanização ali, né, do atendimento do médico ali. Eu acho que também psiquiatra também não vai ter também, eu acho que problema com IA aí, né? Os psiquiatras está bacana também, o radiologista ficou um pouquinho agora agoniado, mas a gente já viu que ele vai operar isso aí. Eu acho que a gente está resolvendo o problema aqui. O fato é que, assim, acho que o toque humano, a sensibilidade humana, eu não vejo ainda como os algoritmos de IA também tá fazendo atuando dessa forma. Mas nas atividades que são padronizadas, repetitivas, aí as IAs se encaixam muito bem. E é bom que se encaixe, porque se é algo padronizado, que não tem muita inteligência associada, então deixa a máquina fazer, porque ela sabe fazer bem e porque ela vai fazer, inclusive, com maior precisão do que o humano, porque o humano vai se cansar depois de algumas horas, vai deixar de ter atenção depois de um período. Então, beleza, vamos fazer o melhor uso possível. Ela sabe fazer uma coisa automática, trabalhar 24 horas, 7 dias na semana para fazer uma coisa repetitiva, vamos entregar essa atividade para ela. Meu amigo, existe uma conspiração para liberar teu cérebro, para você ter mais cérebro para ser criativo. A gente está trabalhando para ajudar você, meu amigo. Você está com o cérebro muito entulhado de coisa repetitiva. Deixa isso para IA. Exatamente, deixa isso para os algoritmos. Aí teremos mais oportunidades para o gesto, para o afago, para o carinho, para a atenção, para ouvir com mais cuidado. Essas tarefas aí não vêm do... Você não foi... Agora parece que o jogo está exigindo que a gente seja humano, cada vez mais humano. A diferença agora é ser humano, né? Olha que paradoxo, né? A gente se desenvolveu tanto tecnologicamente para poder aprender a voltar a ser humano, né? E era o que estava faltando agora, né? Parece que estava desumanizando muito, né? Agora a gente tem uma nova janela aí para entrar numa nova fase. É isso, sabe? A vida é cíclica, não é? É isso aí. É verdade. Olha só como o tempo voa. Eu disse, quem ficou até aqui deve ter... Uau, tá todo mundo com a cabeça agora a mil aí nas inteligências artificiais. Se você ficou até agora, é isso aí. Você foi com certeza aí recompensado. E se você não segue ainda o nosso canal aqui, motivos para você seguir o nosso canal, você vai estar sempre atualizado, tá? Você vai estar sempre por dentro de coisas que só vão rolar aqui mesmo, tá bom? Obrigado, Marta. Obrigado, Ju. Então, Eu a gente agradeço. Legal, obrigado. Agradeço. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.